perguntou para mim se o peso do corpo compromete o nervo ciático e a coluna, né? Então ela pergunta se o peso do corpo compromete o nervo ciático e a coluna. E eu vou ter que dizer que sim, né? Obviamente, o que acontece? O nosso corpo, ele foi preparado, né, para aguentar determinada carga, digamos assim, né, com relação à estrutura óssea, né, com relação ao nosso músculo, nossa pele, até a camada de gordura que a gente tem. Se a gente estiver com um aumento do peso muito acentuado, né, bem acima do peso, né, não é esses quilinhos em excesso aí que a gente tem, isso o corpo aguenta, né, mas às vezes a pessoa está muito acima do peso, está com uma obesidade, né, e esse aumento do peso vai sim sobrecarregar a coluna, tá? Se eu tenho, né, a minha coluna, as vértebras, uma vértebra sobre a outra, e ela que aguenta que sustenta todo o peso do nosso corpo, praticamente. Agora, se eu tenho um aumento da camada de gordura, que é o que acontece, essas vértebras, elas acabam ficando comprimidas, né? Porque elas acabam tendo que aguentar mais esse peso, elas têm que sustentar mais essa carga, digamos assim, tá? E, então, uma das orientações, né, tanto para dor na coluna, quanto para dor nos joelhos, quadril, quando o paciente tem muita dor, é a perda de peso. Então, eu preciso entrar num processo de emagrecimento junto com os exercícios, né? Não precisa ser uma coisa primeiro e depois a outra. A gente vai fazendo as coisas concomitante, né? Faz o processo de perda de peso junto com os exercícios. E é até bom porque uma coisa estimula a outra, né? Quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente tem mais ânimo, quando a gente está vendo, né, os quilos irem embora, a gente acaba tendo mais ânimo para se cuidar, para cuidar da saúde, para cuidar do nosso corpo, para fazer exercício. Então, a gente fica com menos preguiça, mais vontade aí de fazer as atividades, né? Então, uma coisa ajuda a outra, tá? No momento que a gente começa a eliminar o peso, começa a diminuir, principalmente se você tiver gordura no abdômen. Porque a gordura abdominal faz com que a gente faça uma protusão, né? Ou seja, meu abdômen vai lá para frente. E esse abdômen para frente, a gente chama de abdômen protuso, né? Por conta não só da obesidade, tá? Não é só por conta da barriga, mas também por conta da má postura da coluna, né? Da lombar. A gente acaba. E fraqueza da musculatura abdominal. Então, se eu faço esse abdômen, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Se eu faço esse movimento aqui de protusão, ou tenho a barriga mais protusa, o que acontece? Ó, força a minha lombar. Então, eu acabo sobrecarregando a minha lombar, tá? A minha coluna lombar. Então, no momento que eu perco o abdômen, que eu consigo fortalecer mais a minha musculatura aqui dessa região de abdômen, de glúteo, de períneo, a tendência é que a dor na coluna vá diminuindo, tá? Então, a gente precisa, sim, né? Se tá com excesso de peso, tá com peso acima do normal. Agora, na pandemia, fica mais difícil a gente manter o peso, né, gente? Mas não é que eu me refiro que vai prejudicar a tua coluna, não é aquele 2, 3, 4 quilinhos ali acima. É que tem gente que tá 10, 20 quilos acima. Então, realmente é uma sobrecarga, né, para articulação, para todas as articulações, né? E a nossa coluna, ela também é uma articulação, né? São várias articulações aí, certo? Então, por isso que o excesso do peso vai prejudicar. Além de que, se eu tô com excesso de peso, eu vou ter mais dificuldade para fazer determinados exercícios, né? A gente sabe, quem tem uma obesidade, enfim, sabe que é mais difícil até fazer o abdômen atrapalha um pouquinho as posições, né? Eu tenho alunas assim que às vezes têm dificuldade por conta da gordura abdominal de fazer os exercícios de barriga para baixo, né? Fazem, mas com dificuldade, exatamente por conta. Esses dias eu postei um na parede para fazer extensão de coluna para trás, né? De barriga de frente para a parede, né? De costas assim para mim, no caso, barriga lá na parede. E alguém comentou assim, o difícil é encaixar a barriga aí, né? E realmente,
porque eu disse para encostar o rosto na parede e a barriga também. Se eu encosto o rosto, se eu encosto a barriga, não encosto o rosto, né? E é uma verdade, é uma realidade. Então, vai dificultar, sim, o exercício, tá? Então, é importante que você, se você tem dor na coluna, tá com problema de ciático, tá com obesidade, tá com peso acima, né, do normal, começa já a pensar numa reeducação alimentar, num processo aí de perda de peso para ajudar nesse processo, tá? Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Eliane. Muito bem. Então, gente, a gente precisamos focar nisso, né, nessa perda de peso, mas não por uma questão estética somente, né, mas realmente por uma questão de saúde. Às vezes a gente vê muitas coisas das pessoas falando, né, do perder peso, mas mais pensando em estética, né, em não ter gordura aqui, não ter gordura ali, mas a gente tem que pensar em perda de peso, não é nem perder peso, né, a gente fazer uma reeducação alimentar, é cuidar da alimentação, para que a gente tenha uma alimentação mais saudável, mais frutas, verduras, vegetais, né? Então, nesse sentido, certo? E, obviamente, que a questão estética vai ajudar aí também nesse processo, né? Porque a gente acaba se beneficiando, certo? É que nem eu digo às vezes quando para fazer os exercícios de abdominal, né? A gente não faz abdominal para ficar com o abdômen tanquinho, mas o momento que a gente começa a fazer muito, a musculatura começa a aparecer, né? Então, já vem a questão estética também. Os próprios exercícios de braço, a gente não faz exercício para ficar com o músculo forte, mas ele vai vir, ele vai ficar forte porque eu estou fortalecendo, tá? Então, é uns benefícios aí que a gente também tem por conta disso. Certo? Acho que acredito que tenha respondido a pergunta da Eli. Agora eu vou para a pergunta da Mara. A Mara comentou, né, como tirar a dor ciática, se ela já tem feito de tudo, inclusive massagens. Na hora é bom, mas volta tudo de novo, né? Na hora melhora, mas depois volta tudo de novo. O que provavelmente esteja faltando para Mara e para muitas de vocês que passam nesse vai e volta aí de dor, né? Vai e volta, um dia dói mais, um dia dói menos, e tá sempre doendo, é a persistência, acredito eu, né, gente? É a persistência, a manutenção do exercício como uma rotina, certo? Eu sempre digo, né? Assim como você escova os dentes, come, dorme, o exercício tem que ser parte da tua rotina, certo? Se a gente não estabelecer o exercício como uma parte da rotina, a dor vai vir e vai voltar, né? A dor no ciático, por exemplo. No momento que tu faz um esforço maior, que tu fica mais tempo sentada, a musculatura, né, não está fortalecida o suficiente, a vértebra, a coluna não está com uma boa mobilidade, eu não tenho uma boa estabilização nessa região aqui, e isso vai fazer com que a dor vai voltar de novo, aos mínimos esforços, né? Passou um dia mais sentada, foi no cinema, não dá para ir no cinema agora, né? Tá fechado aqui, pelo menos. Mas, enfim, foi no cinema, ficou mais tempo sentado, fez uma viagem longa, né? Precisou ficar num ônibus aí 5 horas. Vai sentir, por quê? Porque não tem força muscular abdominal, glúteo, assoalho pélvico, para sustentar a coluna, para dar a força de sustentação para coluna. Não tem uma mobilidade boa, né? Não tem uma boa flexibilidade. Vou fazer os movimentos de rotação, fica tudo pesado, tudo tenso, tudo travado. No momento que tu vai fazer um movimento maior, já dá uma distensão, né? Já sente. Então a dor vai voltar, tá? Então, o que eu digo, né? Eu não sei exatamente, porque ela só fez esse questionamento no caso, né? Mas assim, não sei como é que se ela faz alguma rotina, mas pelo jeito, pelo que eu entendi, não. Então, o que a gente precisa? Estabelecer uma rotina diária de exercícios e de alongamentos, certo? Quando eu falo exercício, gente, não é simplesmente sair e caminhar. Exercício, a caminhada é excelente, é maravilhosa, mas não vai resolver se você não fizer fortalecimento muscular,
tá? Se você não fizer fortalecimento muscular, não fizer alongamento, não fizer exercícios para coluna, de mobilidade, a dor não vai resolver só com a caminhada, certo? Então, a gente precisa estabelecer todos os dias, põe uma rotina aí na tua agenda, né, no teu cronograma diário. Que horário que é bom para ti fazer? É bom fazer de manhã? É bom fazer de tarde? Né? Final do dia? Não tem o melhor horário. O melhor horário é o que você consiga ter uma persistência, uma consistência, na verdade, né? Que você seja consistente. O que é ser consistente? Fazer metodicamente todos os dias, certo? Todos os dias. E pode até escolher, por exemplo, hoje fez fortalecimento e alongamento, amanhã faço uma caminhada, no outro dia faço fortalecimento, alongamento, no quarto dia uma caminhada. Então, sempre você deve fazer o exercício, algum exercício, movimentar o corpo, mexer o corpo, né? Fez fortalecimento, não pode nunca deixar de fazer os exercícios de fortalecimento e alongamento, pelo menos umas 3 vezes por semana. Tá? Mas daí, nesses outros aí, tem mais 4 dias na semana, né? Nesses outros dias, você pode escolher uma dança, uma natação, uma caminhada, uma bicicleta, né? Então, vai movimentar o corpo de outras maneiras, tá? Mas o fortalecimento muscular, o alongamento tem que ser pelo menos 3 vezes na semana. O alongamento todos os dias, né, gente? O alongamento, porque mesmo que tu faça uma caminhada, quando volta da caminhada, tem que alongar. Tem que fazer o alongamento para não ficar com dor no dia seguinte, certo? Então, provavelmente, seja essa a causa da Mara dela não conseguir ficar sem dores totalmente. Porque o que acontece na massagem, né? Ela que faz massagem. A massagem é excelente, mas a massagem vai aliviar a dor realmente, momentaneamente, vai relaxar a musculatura. Relaxei a musculatura, tá ótimo, não tô com dor. Mas é só eu colocar o meu corpo em atividade, colocar ele de novo para fazer a atividade, o que vai acontecer? A musculatura já, ó, encurta, já endurece, já faz os pontos de pressão ali, de dor, né? Por quê? Porque ela não está preparada, ela não está com um alongamento adequado, ela não está com força suficiente para aguentar aquelas atividades diárias aí. Vou responder uma outra pergunta aqui que chegou para mim, depois eu vejo se a Elizabeth responder ali, eu respondo para ela. Essa pergunta da Tânia Mara eu fiz questão de trazer para vocês, né? Mas eu sou suspeita para falar. O Pilates é bom? Essa é a pergunta dela. O Pilates é bom? Gente, fora, tirando a minha parte que eu trabalho com Pilates e vivo o Pilates 24 horas por dia, praticamente, né? Se eu tirar essa parte aí, né? Que eu não pensando, né? Não como profissional que trabalha com Pilates, mas falando sobre os benefícios do Pilates, como que o Pilates trabalha, como que o Pilates age, eu só posso dizer que é excelente, certo? Tirando a parte da minha influência, digamos assim, com relação à minha resposta, né? Por que o Pilates, eu digo que o Pilates é excelente? O Pilates, gente, quem não conhece, quem nunca praticou, quem não sabe, né, que são os exercícios que eu me baseio, né, nem todos do método Mova-se Mais são do Pilates, mas a base, a essência eu uso do método, tá? Questão da respiração, do número de repetições, da contração de abdômen, do centro, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício o Pilates, então, a gente associa muito essa questão da respiração. Então, eu respiro sempre que eu vou fazer o movimento, o exercício. No momento que eu faço essa respiração, eu me concentro mais no exercício que eu estou executando. Então, eu sempre digo que o Pilates não é simplesmente tu fazer uma execução de exercícios, né? Chega aqui, fica aqui, ó, dobra, estica, ergue o braço para cima e para baixo. Não, a gente faz com concentração, tá? Eu me concentro no movimento, então o que eu faço? Respiro, organizo minha postura, a gente faz um movimento que a gente diz que é crescer, né? É como se tivesse uma força puxando aqui na cabeça, uma lá nos pés, para crescer a coluna aqui, ó, para a gente aumentar o espaço entre as vértebras, né?
Aí, depois que eu tiver todo esse movimento aí de crescimento, né, a gente chama de alongamento axial, né, que é puxar, como se quisesse puxar o corpo de um lado para o outro, assim, fazer um espichar, né? Então, a gente faz esse movimento de alongamento axial, me concentro na respiração, e daí eu vou fazer o movimento. Aí que eu vou fazer a execução do movimento, né? Aí que eu vou fazer, por exemplo, aqui o exemplo fica mais fácil de mostrar esse aqui. Então, me organizei, abri meus ombros, respiro, solto o ar, ó. Aí que eu venho fazer aqui o exercício de bíceps, né? Mais simples de mostrar aqui, mais visível. Então, de novo, respiro, solto o ar, vou voltar ao movimento. Respiro, solto o ar, vem o movimento. Então, no momento que a gente faz assim, com contração, com concentração e com organização do corpo para fazer o exercício, a gente tem muito mais benefícios, tá? Então, eu faço prestando atenção. É bem importante que a gente faça sempre se concentrando naquilo que eu estou fazendo, para que a resposta do meu corpo seja muito maior. Tá? Uma vez um rapaz fazer pilates comigo no presencial, e daí ele fazia sempre com essa questão da respiração, contrair abdômen, se concentrar no movimento, né, e daí fazer a força. Daí ele fazia junto pilates e fazia academia também, musculação. Daí um dia ele chegou para mim e disse, Mabel, eu fui experimentar fazer o treino de musculação usando os princípios do Pilates que eu tinha passado para ele, que eu tinha ensinado para ele, ele disse, eu não aguentei fazer o treino completo e morri de dor no outro dia. Dor muscular, né? Assim, dor de forçar mesmo. Por que que isso aconteceu? Porque ele fez diferente, ele deu uma percepção melhor para o corpo dele com a concentração que ele deu para o movimento. Então, os mesmos movimentos que ele fazia, sem prestar atenção, que fica lá, né? Pega um peso lá e fica, dobra, estica, nem sabe o que está acontecendo, né? Pensando lá que horas vai acabar isso aqui, né? Então, quando ele, né, esse rapaz, fez todo esse movimento, se concentrando no que ele estava fazendo, prestando atenção, contraindo abdômen, o benefício do treino que ele estava acostumado a fazer foi muito maior. Foi muito maior. Né? Então, isso que o Pilates tem de excelente, assim, né, entre todas as outras coisas, é essa concentração no movimento e fazer o movimento com precisão, com qualidade, tá? Além, obviamente, que no Pilates a gente não trabalha um grupo muscular só, né? A gente trabalha todo o corpo. Então, através do método, a gente visa o equilíbrio do nosso corpo. Eu quero fazer um equilíbrio de todos os meus músculos, né? Por isso que às vezes as pessoas me dizem assim, Mabel, qual o melhor exercício para dor na coluna? Qual o melhor exercício para joelho? Não vai ter um melhor exercício, porque a gente faz uma sequência de exercícios que vão fazer com que o corpo realmente se beneficie e entre em equilíbrio, e fique no equilíbrio, tá? Então, não tem, assim, como a gente dizer um melhor exercício, né? São vários, é uma sequência de exercícios e que a gente coloca em ordem aí para que vá realmente, efetivamente, melhorando as suas dores, né? Claro que, por exemplo, eu posto exercícios aqui na página, eu recebo muitos comentários das pessoas que têm se beneficiado com esses exercícios, porque ajuda no alongamento, ajuda a melhorar a força, né? Então, só fazendo esses exercícios isoladamente já tem benefício, né? Imagina se fizer, então, uma sequência aí cronológica aí, né, digamos assim, não é cronológica, né, mas uma sequência de aula. Aqui, né, a Juliana perguntou, nervo ciático afeta a mão? Meu dedão tem mexido sozinho com frequência. O que acontece, né, gente? Não é necessariamente o nervo ciático, tá? O nervo ciático, ele parte a partir da pelve. Então, se ela tá com dor no braço, né, é outra raiz nervosa, mas é uma raiz nervosa, independente do nome ser ciático ou não ser ciático, provavelmente é uma compressão nervosa, é um outro nervo, né, que faz essa irradiação para os braços, tá? Essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês mostra exatamente isso, ó. O que acontece nessa imagem aqui? Aqui vocês estão vendo, ó, a cor diferente, né? Então, aqui, ó, C2, C3, C4 são as vértebras, né? As vértebras cervicais.
Se eu tenho uma compressão de qualquer parte que eu tiver uma compressão nervosa, a cor correspondente aonde eu vou sentir os sintomas. Então, essa colega ali, né, que perguntou que ela sente os dedos da mão mexer, né? Provavelmente ela tem uma compressão de alguma raiz nervosa nessa região aqui, ó, da cervical. A C2 pega essa partezinha aqui do pescoço, a C3 pega essa parte aqui mais de trapézio, da musculatura, que a C4 vai pegar ombro, peitoral, C5, ó, vem aqui nessa região, aí aqui, ó, C6, ó, músculo, a vértebra, né, a vértebra aqui, cervical, 6, né, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a responsável aqui pelo polegar, aqui, ó, pelo dedão, né, a 7 é por esses outros dedos aqui, ó, e a 8 pelo minguinho, que é essa parte mais, dessa região aqui da mão, né, dessa região da tenar. Então, se ela tem um pinçamento em alguma dessas regiões aqui na cervical, tem uma hérnia de disco, uma compressão nervosa, ela vai sentir dor, formigamento em toda essa extensão aqui do braço, ou só nessa região. Então, se ela tem C7, ela vai sentir aqui nos dedos, ó, C7, C8, né? Se ela tem torácica, então provavelmente vai pegar essa parte interna do braço aqui, ó. Então, por isso que a pessoa diz que dói a cervical e sente nos braços, sente dor nos braços, né? E isso também que eu queria ver com a Elizabeth, se ela tem alguma alteração na cervical, essa região aqui da torácica, né, T2, aqui, ó, pega essa partezinha do braço aqui, ó. Tá? Então, por isso que às vezes tem uma compressão nervosa na cervical e vai fazer, então, essa alteração na raiz nervosa, certo? E na lombar acontece a mesma coisa, ó, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho uma hérnia de disco em L1, vou sentir essa partezinha aqui do quadril, ó, tá? L2, a parte da coxa, né? L2 quer dizer lombar 2, a vértebra da lombar, a vértebra 2 da lombar, né? L2. L3, sente a parte anterior da coxa. L4, L5, sente toda a extensão da perna, né? Tá? Todo, até S1, às vezes a pessoa tem L5, S1, então vai vir toda essa extensão da perna, certo? Então, cada vértebra correspondente vai lesar, né? Deixa eu mostrar aqui. Uma região, tá? Então, cada vértebra ali vai lesionar mostrar uma região. Então, C2, a torácica, né? Então, cada uma vai mostrar uma parte da coluna. Compressão nervosa, se eu tenho uma compressão na cervical, o nervo correspondente vai vir aqui no braço. Se é uma vértebra mais C7, C8, vai vir até a mão. Então, provavelmente, ela vai ter essa tensão, essa dor, o dedo pode mexer sozinho, sim, pode ter perda de sensibilidade por conta dessa compressão na raiz nervosa. Cada vértebra correspondente. Então, se eu tenho uma hérnia lombar, L5, S1, eu vou sentir dor na perna, aí sim vai comprimir ciático, aí é uma dor mais ciática, tá? Então, na nossa coluna tem todas as vértebras, e ali dentro daquele canal medular, ali, né, tem as raízes nervosas. E cada raiz nervosa, ela faz uma ramificação para uma parte do nosso corpo. Então, o que é essa ramificação? O nosso cérebro vai mandar mensagem de que a minha mão precisa mexer. Quem vai fazer essa condução da mensagem do cérebro até a minha mão são as raízes nervosas, os nervos, tá? Então, essa raiz nervosa que passa aqui na cervical, se ela tá com uma compressão, ela vai mandar mensagem errada para minha mão. Vai mandar uma mensagem de dor, vai mandar uma mensagem de aumento de sensibilidade. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Como é que eu vou resolver isso? Tirando a compressão dessa vértebra, tá? Esses movimentos que a gente faz extensão de coluna ajudam bastante a melhorar a compressão dessas vértebras. Então, tudo isso a gente vai, precisa organizar, precisa equilibrar, precisa manter essa vértebra aí com bom espaçamento, né? Quando a gente faz esse próprio movimento que eu mostrei para vocês antes, do crescer a postura, né? O crescer
faz com que a gente vá aos pouquinhos aumentando o espaçamento entre as vértebras. Então, no momento que eu aumento o espaçamento entre as vértebras, eu diminuo o impacto, a pressão que eu estou fazendo em cima do meu disco vertebral. E daí vai mexendo ali nas inervações da raiz nervosa e vai diminuindo a compressão da inervação. Tá? Vou sentindo menos dor nas vértebras, certo? Então, aí a gente tem que ver aonde que tem essa compressão e aonde que tá causando a sintomatologia. Os sintomas, né? Muito bem. Há uma outra, a Rosângela, né? Uma outra pergunta que eu recebi aqui. A Rosângela perguntou: com todos esses problemas de coluna que eu tenho, qual tipo de exercício de alongamento, exercício eu posso fazer? Ela refere que tem 3 hérnias de disco na cervical e 2 na lombar. E mais o bico de papagaio. Todos, Rosângela, só posso te dizer que tu pode fazer todos. Né? Então, assim, independente de ter 1, 2, 3, 4, nenhuma hérnia de disco, a gente precisa fazer exercício para aquilo que eu já comentei, né? Fortalecer a musculatura. Se eu tenho uma condição de hérnia de disco, se eu tenho uma condição onde eu tenho uma hérnia de disco, aí sim eu vou precisar focar mais ainda no fortalecimento, no alongamento, na mobilidade. É meio arriscado dizer mais ainda quando a gente diz que todo mundo tem que fazer, né? Só que se a pessoa já tem um problema, ela não vai poder mais negligenciar. Ela mesma fala aqui na mensagem que ela me mandou, na verdade, não, quem fala na mensagem, que eu já vou puxar aqui, é a Cláudia. Ela fala: preciso parar de adiar a prática de exercícios por conta das dores diárias. Né? Então, e é isso que eu ia comentar. Às vezes a pessoa tem tanta dor, tá com tanta dor, que acaba protelando e deixando de fazer aquilo que vai ajudar ela a resolver as dores. Né? Ela acaba deixando de fazer, por conta das dores, o que vai solucionar o problema dela, que é o exercício. São os exercícios de alongamento, de fortalecimento, de toda essa musculatura aí, tá? Então, assim, não protelem mais, né? Tá com dor, óbvio que se tá com muita dor, vai ter que ir mais devagar, vai ter que ir na tua tolerância de movimento, na tua tolerância do exercício, tá? Mas, se não tá com muita dor, né, ou tá com a dor normal de sempre ali, vai fazendo devagarinho, vai fazendo alongamento, faz as sequências, né, aí no meu Facebook aí, tem um monte de exercícios que eu tenho umas aulas completas, né, hoje, agora já postei uma nova, agora ao meio-dia, entrou uma nova aula aí completa com exercícios, onde eu trabalho bem essa questão dos alongamentos, da mobilidade da coluna, são aulas bem leves, porque como eu não sei exatamente as condições de saúde que vocês apresentam, né, eu faço aulas mais leves que todo mundo pode fazer, tá? Não tem restrição de idade, não tem restrição de dor, porque são exercícios que você realmente precisa fazer. O único cuidado que você vai ter que fazer é perceber o seu corpo. Fez determinado exercício, doeu demais, espera um pouquinho, não faz ele mais, ou faz menos, né? Se eu pedir para erguer lá a coluna mais, ergue um pouquinho menos. Fez um exercício, doeu em determinada altura do movimento, baixa um pouquinho a perna, né? Vai percebendo até onde, quais são os teus limites e como que você pode ir melhorando, vai vendo a evolução gradativamente disso, tá? Mas assim, não protele mais, né? E não é, às vezes, fazer 2, 3 exercícios e achar que tá resolvido, tá? Já fiz meu exercício. Não, é uma sequência, né? Você vai fazer vários, pega essas aulas aí que tem aí na página, vai fazer vários exercícios numa sequência, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta, senão vou me despedindo de vocês. Elizabeth perguntou que horas que começa a atividade na segunda-feira, né? A semana Mova-se Mais Viva Sem Dores nas Costas, que começa segunda-feira. Na segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou mandar por e-mail, pelos grupos do WhatsApp, quem já está inscrito, o link de acesso ao vídeo, né? O vídeo onde já começa a atividade, tá?
Então, eu vou mandar para vocês o vídeo aonde vai ter aí essa aula aí, da primeira aula da semana, certo? Então, por hoje eu vou me despedindo por aqui, vou agradecendo a presença de vocês, e a gente, então, vai conversando aí ao longo da semana. Segunda-feira, 8 da manhã, aguarde no seu e-mail, no seu WhatsApp, o link com a aula da semana Mova-se Mais, Viva Sem Dores nas Costas. Ah, não podia deixar de desejar uma feliz e abençoada Páscoa para você e para sua família, certo? Um super beijo e a gente vai conversando.